Em um momento em que a cirurgia plástica tornou-se um serviço de acesso bastante comum, as pessoas têm cada vez mais facilidade para realizar seus sonhos estéticos de uma forma mais realista. O principal problema é que isso é uma faca de dois gumes, porque há pessoas que ficam obsessivas e nunca acham que estão perfeitas, sempre querendo dar um toque a mais. Alguns acreditam que exatamente isso poderia ter acontecido com o Catman, ou o Homem-Gato, que pode ter ido longe demais. Dennis Avner, que se fazia chamar por seu nome nativo americano, Stalking Cat, ou Gato Perseguidor, é conhecido mundialmente como o Homem-Gato. Em seus 54 anos de vida, ele submeteu-se a tantos procedimentos cirúrgicos que até perdeu a conta. A variedade de intervenções físicas foi imensa, chegando a uma tatuagem de corpo inteiro, incluindo o rosto. Ele usava lentes de contato para simular os olhos de gatos. Teve os dentes movidos para baixo para ficar com uma aparência mais felina. Tinha um piercing no lábio e um na testa, e inclusive usava longas unhas afiadas. Você pode pensar que isso fosse transformações físicas suficientes, mas nada está mais longe da realidade, uma vez que no campo cirúrgico, ele também fez mudanças. Dennis Avner modificou a linha de crescimento dos cabelos, introduziu um implante intradérmico facial para permitir o uso de bigodes e outro subdérmico para alterar a forma das sobrancelhas e da testa. Moveu o septo para achatar o nariz, modificou suas orelhas para que ficassem pontiagudas, injetou silicone nos lábios, nas bochechas, no queixo e outras partes do seu corpo. E por último, mas não menos importante, usava uma cauda robótica. Embora existam algumas fontes que afirmam saber quanto Dennis Avner gastou em cirurgias e modificações, a verdade é que ele mesmo não sabia ao certo, nem todas as partes que foram modificadas. O seguinte passo deste homem foram as partes de couro de animais aderidas à sua pele, a fim de dar maior autenticidade à sua aparência. A família de Dennis tinha ascendência Huron e Lakota, ou seja, dois povos nativos de índios americanos que se estabeleceram na área de onde ele vem. Como é sabido por todos, esses povos adoram símbolos icônicos chamados totens, que são esculpidos no tronco de uma árvore e geralmente refletem forças sobrenaturais e espirituais. Dennis não foi particularmente criado nessas crenças, mas, de acordo com as suas declarações, foi inspirado depois de uma conversa com um índio nativo americano. Nas culturas destes povos, era típico realizarem transformações físicas para se assemelharem aos totens, mas estamos falando de uma época em que não havia cirurgia plástica. Nas palavras de Avner, sou Huron e Lakota. Estou apenas praticando tradição muito antiga que veio ao meu conhecimento e que já não é praticada. No entanto, alguns médicos dizem que Stalking Cat exibia uma forma de transtorno dismórfico corporal que afetava a sua percepção de aparência pessoal, a ponto de se tornar uma obsessão. De acordo com Glenn McKeague, diretor do Centro de Bioética da Albany Medical College, em Nova York, é verdade que os povos tradicionais em todo o mundo tentaram imitar animais como modelo para a virilidade, mas acreditava que o extremo que Stalking Cat se aproximava era perigoso.
O responsável pela maior parte dos procedimentos mais extremos de Stalking Cat foi o artista Steve Howard Phoenix. O próximo plano de Stalking Cat era começar a tatuar seu corpo inteiro com listras de tigre e implantar estruturas de aço inoxidável atrás das orelhas para mantê-las mais parecidas com as dos gatos. No entanto, Dennis Avner, o Homem-Gato, não foi sempre como vemos nas imagens. Dennis Avner nasceu no dia 27 de agosto de 1958, em Whidbey Island, Washington. Recebendo algumas influências parentais de sua cultura nativa americana, ele ganhou o apelido de Stalking Cat aos 10 anos de idade, sendo o seu totem um tigre. Quando ele atingiu a idade adulta, ele serviu no exército durante alguns anos. Quando ele se demitiu do serviço militar, começou a trabalhar como técnico de informática e programador, embora se saiba que ele passou por muitas dificuldades financeiras. Ele começou as transformações pelo corpo aos 23 anos de idade, e em entrevista, ele disse uma vez que chamava a atenção de todos por onde quer que passava, e dizia não se incomodar com o assédio. Ele se considerava uma atração, e dizia não se importar com o modo que as pessoas o observavam nas ruas. Ele se dizia feliz e satisfeito com a aparência que tinha conseguido através das transformações. Aos 51 anos, ele havia declarado que tinha planos para mais cirurgias e só se arrependia de não ter começado as transformações antes. Ele afirmava que a aparência nunca atrapalhou seus relacionamentos, mas apesar de se considerar tão popular pelo mundo, Dennis Avner era um homem solitário. Seus pais e sua única irmã já haviam falecido há alguns anos. Ele vivia sozinho, apenas com a companhia de 3 gatos de estimação. Infelizmente, Dennis Avner foi encontrado morto em 5 de novembro de 2012, em Tonopah, Nevada, onde morava, e embora não tenham sido esclarecidas as causas da morte, tudo indicava na época que ele havia cometido suicídio.